O governo hoje enviou o projeto da lei antifacção para o Congresso, né? Toda vez que acontece um episódio como esse que provoca comoção nacional, o legislativo acaba se movimentando. Tem lá a PEC da segurança, que estava parado também há 4 meses. De concreto, o que é que vem por aí em termos de mudanças no ordenamento jurídico e o quanto isso é efetivo? Demora um tempo para ser efetivo, né, Carol? Desde que você faça as mudanças corretas, que são amparadas por estudos, por evidências em outros países, por dados, etc., elas vêm, essas mudanças, elas surtem efeito, mas isso leva um tempo. E quando o debate está totalmente contaminado pela eleição, muitas vezes não se quer esperar esse tempo. Em relação às propostas que estão tramitando, que vão começar a tramitar, tem uma diferença muito grande entre o que ambiciona o governo federal e o que querem as oposições. E acho que vem aí um embate feroz dentro do parlamento a respeito de que tipo de enfrentamento que se quer dar às facções criminosas. O projeto antifacções, que foi hoje para o Congresso, não equipara essas facções a máfias ou a grupos terroristas. Evitou isso, inclusive no título do projeto e em alguns outros momentos dele. Mas já existe desde março um projeto de lei que é de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e que vai ser relatado pelo Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança de São Paulo, que está se licenciando para reassumir o mandato para relatar essa proposta, que aí sim, ele também é um projeto antifacções, mas equipara facções como o Comando Vermelho, PCC e as milícias a grupos terroristas. E isso muda a maneira como você faz o enfrentamento, né? Quando você tem grupos terroristas agindo dentro de um país, você pode admitir que você vive um estado de guerra civil ou algo semelhante a isso. E aí, esse passa a ser um problema militar e um problema de ação militar no território interno e não de defesa do país contra inimigos externos. Então, isso é tudo que o governo federal quer evitar, que se parta para essa abordagem militarizada do combate às facções. E isso aproxima um pouco o discurso da direita brasileira com o discurso que o Donald Trump está usando. O Donald Trump usa essa expressão narcoterroristas o tempo inteiro e ela passou a ser usada primeiro pelo governador Cláudio Castro e depois pelos outros governadores da direita. Reunião aqui, reunião acolá e de prático tivemos aqui um anúncio de colaboração entre o governo federal e o governo do Rio, a criação de um escritório provisório, que a ideia é trazer um modelo menos burocrático. Agora, esse modelo, ele pode ser menos burocrático que outros e menos radical que uma GLO, por exemplo? Eu acho que sim, ele atende a essa necessidade do momento, que é uma emergência, em que você teve um grande evento e que pode haver reações do crime organizado, em que pode haver aí tentativas de sublevação em presídios a partir das lideranças que estão lá presas, ou alguma ação fora dos territórios ocupados pelo crime organizado para causar pânico e transtornos na cidade. Então, ter uma estrutura que tire um pouco a burocracia e que não seja tão radical quanto uma GLO, e não signifique, portanto, né, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, isso é positivo, mas isso não é uma solução de longo prazo, que é o que se deseja, né? Ela vai ser um piloto de colaboração em matéria de inteligência, de perícia, de compartilhamento de dados, dessa questão da transferência das lideranças para presídios federais, com o estabelecimento de um rodízio em que eles não consigam ficar juntos e fixar ali algum tipo de operação a partir desses novos presídios. Então, tudo isso é positivo, mas não é permanente. Eu acho que pode ser um grande ensaio para aí sim uma colaboração mais permanente e mais sistematizada entre a União e todos os estados, não só o Rio de Janeiro. E isso tem caminhos, né, sendo esboçados para que seja feito, por meio, por exemplo, da PEC da Segurança, que é um dos projetos que estão lá no Congresso para serem analisados
e que ainda sofre muita resistência por parte dos governadores. Falando nos governadores, Vera, a direita também tenta surfar nesse episódio, né? Ontem teve reunião dos governadores aqui no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, anunciaram a criação de um consórcio, e a oposição também está concentrando esforços nessa tentativa de dar às facções o status de grupos terroristas, né? Essa ideia aí de militarização do combate ao narcotráfico faz sentido? É muito perigoso isso, Carol. Não tem consenso de especialistas ali que se dedicam mais ativamente, há mais tempo e mais detidamente ao tema da segurança pública e do combate ao crime organizado. Isso pode, inclusive, fornecer um pretexto para algo parecido com uma sugestão de intervenção internacional no Brasil. Isso está acontecendo já, não é uma maquinação da cabeça alheia. O Donald Trump ensaiou isso em relação à Venezuela e à Colômbia. Hoje ele deu uma recuada, disse que nunca falou em invadir a Venezuela, etc., mas isso está no horizonte, isso está no radar. Teve aquelas ações com navios, enfim, não é uma coisa apenas da cabeça da esquerda ou da cabeça do governo brasileiro, isso está no horizonte. Hoje, a ministra Gleisi Hoffmann fez uma postagem nas suas redes sociais condenando essa reunião de ontem da direita, chamando de eleitoreira e dizendo que o que os governadores querem é um pretexto para que o Donald Trump volte à sua tentativa, seu desejo aí intervencionista, né, para o Brasil. Achei uma postagem um tanto quanto descuidada essa, porque a gente sabe que o Lula está num processo de negociação com o governo americano para a retirada das restrições ao Brasil, tanto as tarifárias quanto as punições contra autoridades pela Lei Magnitsky. Então, ela falar em intervencionismo de Donald Trump nesse contexto me pareceu um pouco descuidado. Eu acho que isso tinha que ter sido mais bem avaliado. Mas é esse o risco, é um risco que existe, é um risco que o governo federal não quer correr de jeito nenhum, e toda vez que se fala nessa ideia de militarização, o governo brasileiro põe 1000 restrições.